volta com você que acompanha o Mestres da História aqui, conectado ao LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Eu sou o professor Edenilson Moraes, eu tô na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, visando, evidentemente, a sua preparação para o exame intelectual da ESA. E a gente com aulas de História do Brasil. Vamos dar prosseguimento então, moçada. Mais um tema importante chegando para você. Hoje, nesta aula, especificamente trataremos do processo histórico que levou à proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, a queda da monarquia e o soerguimento do regime republicano no Brasil. Mas não é só isso. A gente precisa compreender o contexto histórico e entender as grandes questões do Segundo Reinado. A questão servil, a questão militar e a questão religiosa. E entender aquela conjuntura bastante agitada do final do século XIX. Processo ali pós-Guerra do Paraguai, ou seja, aquele período que vai de 1870 até 1889, que é marcado por um desgaste político da monarquia no Brasil. Então vamos começar nossa aula, pessoal. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserve-o e nunca lhe faltará poder para conseguir o que necessitar. Em resumo, pessoal, tem que manter foco, força e fé no seu ideal de conseguir uma grande preparação para a prova da ESA. Então vamos lá, falta pouco, tá chegando a hora, mas a gente tem que continuar firmes e fortes, concentrados para ter um grande desempenho. Vamos lá, vamos começar falando sobre as consequências da Guerra do Paraguai. A gente viu na aula anterior que a Guerra da Tríplice Aliança, também chamada de Guerra do Paraguai, foi o maior conflito militar da história da América do Sul. O principal conflito militar que o Segundo Reinado se envolveu durante o século XIX. A Guerra do Paraguai aconteceu entre 1864 e 1870. De um lado, quem é que estava? A Tríplice Aliança, lembra? Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai. Do outro lado, o Paraguai. Olha só, consequências importantes para a gente fazer aquela recapitulação bem legal da aula passada. Vamos lembrar? Memorex aí, pessoal. Quais são as principais consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil? Então nós temos o fortalecimento do Exército. O Exército sai como uma instituição consolidada ao final da Guerra do Paraguai. Temos então uma consolidação do poderio do Exército brasileiro, que também passa a apoiar a causa do abolicionismo. Olha para a imagem. Olha para a imagem que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Diz para mim, o que você está vendo aqui? É um soldado brasileiro que participou da Guerra do Paraguai. O que ele é? Um elemento? Ele é um indivíduo negro. Pronto. Provavelmente era um escravizado que participou da guerra com a promessa de alcançar a sua alforria. Então é por essa razão, por conta do protagonismo negro na Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro passa a levantar essa bandeira. O Exército Brasileiro passa a apoiar a causa abolicionista. E além disso, o Exército também muito influenciado pelo positivismo. O positivismo de Augusto Conte. Então as ideias do positivismo, que estavam muito em voga na segunda metade do século XIX, no mundo todo, e chegou essas ideias ao Brasil. Benjamin Constant disseminou essas ideias na Escola Militar da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro. Então, parte do Exército passa a ser favorável à implantação da República no Brasil. Nessa época, então, nós vamos ter a crise do Segundo Reinado.
Momento de crise do segundo reinado vai de 1870 até 1889. Essa crise é assinalada por três grandes questões. Nós temos a questão militar, que vai culminar com a oposição do exército brasileiro em relação ao governo imperial. O exército brasileiro vai reivindicar uma maior participação política. O exército brasileiro vai entrar em desentendimento, vai entrar em rota de colisão com o gabinete ministerial do Império Brasileiro, culminando com uma ruptura, quando o exército passa a apoiar o ideal republicano. Temos então questão militar, é um fator importante. Temos também a questão religiosa, que diz respeito à Igreja Católica Apostólica Romana, que era comandada pelo imperador através dos regimes de padroado e beneplácito. Nós vamos ter um problema aí nessa relação, já já a gente fala sobre o assunto. E temos a outra questão importante, que é a questão abolicionista, também conhecida como questão servil, a questão que vai culminar com a aprovação da Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Esses fatores levaram ao desgaste, ao desmoronamento do edifício imperial no Brasil. Trocando em miúdos, pessoal, todas essas questões vão culminar com a derrocada da monarquia no Brasil, a queda de Dom Pedro II, em 1889, quando da proclamação da República. Muito bem, vamos conferir a nossa primeira questão da aula de hoje. Vamos lá, questão sempre padrãozinho, todo especial, padrão ESA. Destaca-se como consequência política da Guerra do Paraguai. Então, presta bem atenção. Vamos lá. Consequência política. Então, porque você pode falar o seguinte, ó. Guerra do Paraguai tem uma série de consequências. Eu me lembro da aula, professor, você falou que a Guerra do Paraguai teve como consequências o fortalecimento político do Exército Brasileiro enquanto instituição, reivindicando uma maior participação no cenário político nacional. Temos como consequência também, uma consequência social, o crescimento da causa abolicionista. Afinal, boa parte das fileiras do Exército Brasileiro foram compostas por negros, escravizados ou alforriados. Temos também uma consequência econômica, professor. Qual é? O crescimento da dívida externa brasileira, porque o Brasil gastou bastante durante os anos da Guerra do Paraguai. Você lembra, a guerra começou em 1864, só acabou em 1870. Então o Brasil teve que contrair empréstimos para sustentar o exército, para manter o exército, para comprar armamentos. Então o Brasil saiu endividado. Consequência econômica. Então tem que ficar atento nas repercussões, nas consequências da Guerra do Paraguai. Aqui nessa questão em especial, nós queremos saber a consequência política. Qual é? Alternativa A, desenvolvimento da indústria têxtil. Alternativa B, formação do Partido Restaurador. Alternativa C, evolução do ideal republicano. Alternativa D de dado, aperfeiçoamento do Exército Brasileiro. E alternativa E, ampliação do poder judiciário. Cara, com certeza, consequência política, você já falou, pô. Tem a ver com a causa republicana. Lembra? Guerra do Paraguai, Tríplice Aliança, Brasil, Argentina, Uruguai, contra o Paraguai. São 4 países no conflito. Beleza. Desses 4 países, 3 eram republicanos e 1 era monárquico. Lógico que as ideias republicanas vão crescer do contato
que foi estabelecido do soldado brasileiro com o soldado da Tríplice Aliança, com o argentino, com o uruguaio. Então essas ideias do republicanismo vão crescer. É uma consequência direta. Está aqui, pessoal, evolução do ideal republicano no Brasil. Então é uma consequência política da Guerra do Paraguai. Não é à toa que em 1870, exatamente no ano que marca o final da Guerra do Paraguai, nós tivemos o quê? O Manifesto Republicano no Brasil. Esse Manifesto Republicano era um documento que foi publicado pela ala radical dos liberais, os Luzias, que defendiam abertamente a República Federalista para o Brasil. E como consequência do Manifesto Republicano, publicado em 1870, tivemos o surgimento de partidos republicanos provinciais. Surgem partidos republicanos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e posteriormente esses partidos vão se espalhando Brasil afora, defendendo o quê? Defendendo o quê? A República, defendendo o federalismo para o Brasil. Mais uma questão padrão é essa. O Manifesto Republicano de 1870 defendeu fundamentalmente o quê? Alternativa A, a manutenção da Constituição de 1824? Não dá, né? A Constituição de 1824 era o quê mesmo? Era monárquica, não era? Beleza. Então você acha que eles iam defender a manutenção dessa carta constitucional? Lógico que não. Vão defender a causa republicana. Letra B, o unitarismo contra a burocracia federalista do Império? Não, gente, porque o Império era justamente unitarista. O Império defendia o centralismo político, defendia a consolidação do poder na sede do Império, na sua capital, no Rio de Janeiro. Os republicanos defendiam justamente o contrário, defendiam o federalismo. Alternativa C, a união Igreja-Estado e a extinção da vitalicidade do Senado. Pessoal, olha só, os republicanos vão defender a separação entre Igreja e Estado. Tanto é que após a proclamação da República, 1889, nós temos a separação Estado-Igreja, o estabelecimento do chamado Estado laico no Brasil. Próxima alternativa, letra D, a criação de um único partido político em cada província? Não, né, pessoal? Nada disso. Então, a alternativa correta é a letra E, o federalismo em oposição ao unitarismo que caracterizava o Império. Então, aqui os republicanos estão defendendo maior autonomia para as províncias brasileiras, que após a proclamação da República passaram a ser denominadas Estados brasileiros. Bom, falamos que uma das principais questões do processo de crise da monarquia no Brasil foi a questão religiosa, que está diretamente relacionada com os conflitos ligados ao regime de padroado, aquele que fazia com que a igreja estivesse subordinada ao Estado imperial brasileiro. Então, o Estado comandava a igreja. Isso era o que estava escrito na Constituição de 1824. Então, o imperador era o chefe da Igreja Católica do Brasil. Tinha o regime do padroado e tinha também o beneplácito. E mais do que isso, pessoal, as medidas tomadas pelo Papa
as medidas adotadas pelo Papa só teriam validade no Brasil se tivessem a anuência de quem? A anuência de Dom Pedro II, o chefe de Estado brasileiro, o imperador brasileiro. Só que aí nós tivemos, no ano de 1864, a aprovação pelo Papa Pio IX da Bula Syllabus. O que estabelecia esta bula? Estabelecia a proibição da participação de elementos da maçonaria junto aos quadros da Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa medida, tomada pelo Papa, visava eliminar elementos maçons junto aos quadros eclesiásticos da Igreja Católica Brasileira. Só que tem um pequeno problema aqui, pessoal. Dom Pedro era maçom e evidentemente que ele não autorizou que esta lei vigorasse no Brasil. Mas tivemos alguns bispos brasileiros que levaram essa medida ao pé da letra. O bispo de Olinda e o bispo de Belém. Esses dois acabaram sendo presos por ordem do imperador. Depois o imperador libertou esses bispos que haviam expulsado elementos maçons do quadro da igreja. Só que isso repercutiu muito mal e a imprensa usou isso para desestabilizar a política imperial. Então, acontece a perda do apoio que o Estado possuía junto à Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a questão religiosa. A questão religiosa de 1872 acabou afastando a Igreja do Império, ocasionando o quê? Vamos lá. Letra A. O afastamento do alto clero das questões políticas. Alternativa B. A participação do clero na questão militar. Letra C. O seu abandono pela causa da abolição da escravatura. Letra D. A expulsão dos jesuítas. Ou letra E. A condenação dos bispos, bispo de Olinda e bispo de Belém, em face dos atritos destes religiosos com elementos da maçonaria. Sim, os bispos atenderam à encíclica papal, a Bula Syllabus, e perseguiram elementos maçons dos quadros da Igreja Católica, isso em Olinda e Belém. E aí esses dois bispos acabaram presos, condenados a trabalhos forçados pelo imperador. Depois foram anistiados, a bem da verdade. Mas essa notícia repercutiu muito mal junto à imprensa e aumentou a crise imperial, gerando a chamada questão religiosa. Portanto, a alternativa correta, a letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Bom, mais uma vez voltamos a falar de um tema muito importante, que é a abolição da escravatura no Brasil. Haviam vários grupos abolicionistas, vários grupos que defendiam abertamente a abolição da escravatura. Dentre eles, militares críticos ao escravismo, até porque na Guerra do Paraguai o exército brasileiro contou em suas fileiras com a participação de muitos negros. Então o exército era um defensor da causa abolicionista. Haviam também políticos adeptos do republicanismo que defendiam no parlamento brasileiro a causa abolicionista. Também políticos que eram adeptos de reformas monárquicas no Brasil. Escravos e libertos que defendiam essas ações anti-escravistas. Então nós temos também o protagonismo negro. Temos também o protagonismo negro
no processo de abolição da escravatura. Temos, portanto, intelectuais, políticos importantes do Brasil, como Joaquim Nabuco, por exemplo, José do Patrocínio, profissionais liberais, negros libertos, negros escravos. Então, temos muitos grupos que eram favoráveis à abolição. Muitos letrados e intelectuais, aí Castro Alves, um escritor que foi favorável à abolição, o próprio Machado de Assis, entre outros. Muito bem, vamos conferir. Todo esse processo culmina com a assinatura em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel da Lei Áurea, acabando com a escravidão. Vamos lá. Questão padrão essa na nossa tela. Vamos conferir, pessoal. Foi fator determinante na proclamação da República Brasileira? Alternativa A, a questão operária? Lógico que não. B, a repressão da Confederação do Equador? Para aí, meu. A Confederação do Equador foi no primeiro reinado, lá em 1824. Larga a mão disso. Letra C, a questão servil, que também é chamada de questão abolicionista, que culminou com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, há exatos 130 anos, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Opa, essa aí é correta, muito bem. A alternativa correta, letra C. Na alternativa D, movimento conhecido como Revolta da Chibata. Revolta da Chibata, peraí, foi um movimento que aconteceu em 1910 na Marinha Brasileira, teve a liderança do almirante negro João Cândido. A gente já vai falar sobre as revoltas na República Velha, fica tranquilo. Numa aula posterior a gente fala sobre isso. Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Canudos, Contestados, greve de 1917. Calma que a gente vai falar sobre isso posteriormente, tá bom? Fica tranquilo. Letra E, a propagação das ideias levantadas pelos conjurados mineiros por ocasião da derrama. Poxa vida, isso aqui é 1789, ou seja, 100 anos antes do advento da República no Brasil. Então, a única alternativa correta aqui, Lei Áurea, letra C de casa. Muito bem, pessoal. Então, nós tivemos a proclamação da República num ato que contou com a participação de setores tivemos aqui setores militares, né? Parcela do Exército Brasileiro, mais a burguesia cafeeira, sem a participação popular. Vai lembrar isso, pessoal. O processo que leva à proclamação da República tem como protagonistas o Exército Brasileiro, né? Setores das aristocracias rurais brasileiras que eram republicanas. Inclusive, vale destacar também que muitos escravocratas descontentes com a abolição, com a aprovação da Lei Áurea no ano anterior, passam a apoiar a causa republicana. São os chamados republicanos de 13 de maio. Os caras que eram até os 45 do segundo tempo, eles eram monarquistas. Né? Mas quando aconteceu a abolição, os caras viraram a casaca, passaram a apoiar a causa republicana. Então, esse processo, pessoal, não tem a participação popular. Como disse o jornalista Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Quer dizer que esse movimento não foi popular. O primeiro presidente da República foi Deodoro da Fonseca, que a propósito era monarquista, era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. Ele vai, então, consolidar esse processo lá no 15 de novembro de 1889 e vai ser escolhido como
como o primeiro presidente da República. Vai governar até 1891, primeiro como governo, como presidente provisório e depois como presidente constitucional em 1891. O processo que leva à proclamação da República no Brasil é fruto de uma união de setores do Exército Brasileiro com a burguesia cafeeira e alguns setores das camadas médias urbanas. Portanto, a proclamação da República não foi um movimento de cunho popular, tá bom? Levou à formação do Estado republicano no Brasil. Vamos conferir uma questão padrão ESA sobre isso aí. Proclamada a República do Brasil, formou-se um governo provisório sob a chefia de Deodoro da Fonseca. Governo provisório, chefiado, portanto, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. São episódios deste governo. O que aconteceu, então, no governo de Deodoro da Fonseca? Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da República no Brasil. Vamos lá. Aconteceu, letra A, o Convênio de Taubaté e o Funding-Loan. Não, isso aqui já é na fase oligárquica da República Brasileira. Revolta de Canudos e campanha civilista? Também não. Isso aqui acontece na fase oligárquica. Já vou até antecipar aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Primeira República no Brasil, também é chamada de República Velha. Tudo bem? A Primeira República também é chamada de República Velha. Aconteceu entre 1889, é a data da proclamação, e 1930, que é a data da chamada Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Pois bem, a Primeira República, por sua vez, é subdividida em duas etapas. A primeira delas chama-se República da Espada. Vamos colocar aqui, República da Espada. E corresponde aos governos dos presidentes militares, os dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Esse período vai de 1889 até 1894, é República da Espada, e a gente tem uma aula especial sobre a República da Espada aqui no nosso canal Mestres da História. Fica tranquilo, a gente vai falar sobre isso. Só tô antecipando, dando um spoiler aí, tá bom? A gente vai conversar sobre isso. República da Espada, depois veio a chamada República das Oligarquias, ou República Oligárquica, que é a fase em que as oligarquias cafeeiras dominaram o cenário político brasileiro entre 1894 e 1930, quando vigorou o coronelismo, política do café com leite, política dos governadores, voto de cabresto, fraudes eleitorais, etc, etc, etc. Então nós temos República da Espada, governos militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. É a fase da consolidação da República no Brasil. É a fase que ocorre a crise econômica do encilhamento, é a fase que ocorre a revolta da Armada no Rio de Janeiro, é a fase que ocorre a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Portanto, é a fase de consolidação do regime republicano. Beleza? Governo de Deodoro, pessoal, acontece grande naturalização, implantação da primeira Constituição republicana no Brasil, que é a primeira Constituição republicana no Brasil foi a Constituição de 1891. Tá legal? Então, com a proclamação da República em 1889, a Constituição de 1824 ela é suspensa. Por quê? Porque aquela Constituição era
monárquica. E o Brasil se tornava um país republicano. Precisava, portanto, de uma Constituição republicana, que foi promulgada em 1891, tá certo? É a Constituição aprovada no governo de Deodoro da Fonseca. Então nós temos como características do governo de Deodoro, do governo provisório de Deodoro, processo de grande naturalização de estrangeiros no Brasil e uma violenta crise econômica, na época em que o ministro da Fazenda era o brilhante jurista baiano Rui Barbosa, o Águia de Aia, não é? Que é a política de grande emissão de papel moeda que acabou gerando uma grande especulação, uma desvalorização cambial, falências, um processo que ficou conhecido como encilhamento, mais um assunto que será abordado na aula sobre a República da Espada, tá bom? Muito bem. Bom, o primeiro presidente civil da história do Brasil foi o cafeicultor paulista Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, que a propósito foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte quando da elaboração da Constituição de 1891. Ele era líder do Partido Republicano Paulista, aí ó, foi presidente da Constituinte e o primeiro presidente civil do Brasil, que você se lembra que eu acabei de falar. O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo presidente foi o Marechal Floriano Peixoto. O terceiro presidente e o primeiro civil a ocupar esse cargo no Brasil foi o cafeicultor Prudente de Moraes. Questão padrão essa pra gente. O primeiro presidente civil da República no Brasil foi... Essa tá fácil, né, pessoal? O primeiro presidente civil que o Brasil possuiu foi justamente Prudente de Moraes, cafeicultor paulista. Tá ele lá. A alternativa correta, a letra B de bola. Agora sim, República Velha, também conhecida como Primeira República, período que vai de 1889 até 1930. A República Velha está subdividida em duas etapas. República da Espada, governos militares, né? Você tem lá o Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, o Marechal. Floriano Peixoto, segundo presidente, segundo Marechal das Alagoas. Floriano Peixoto, pronto, o Marechal de Ferro. Depois vem a República Oligárquica, que beleza, é uma fase de predomínio de São Paulo e Minas Gerais na política brasileira. Política que, a propósito, era caracterizada por muitas fraudes eleitorais, pelo voto de cabresto. Temos aqui o voto de cabresto, está ilustrado nessa imagem aqui, ó, voto de cabresto. Nós temos o fenômeno do coronelismo, que será abordado na próxima aula. Coronelismo, isso aí. Política do café com leite, política dos governadores. Mas isso não impede a ocorrência de vários movimentos de contestação, tais como a Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia, a Guerra do Contestado, que aconteceu no sul do Brasil, na fronteira do Paraná com Santa Catarina. Temos também a Revolta da Vacina, que aconteceu no ano de 1904, no Rio de Janeiro. Temos a Revolta da Chibata, que foi uma manifestação de oposição aos castigos físicos violentíssimos na Marinha Brasileira, que aconteceu no ano de 1910, no Rio de Janeiro. Nós temos ainda a ocorrência de greves operárias no Brasil, com destaque para a greve geral de 1917. Nós temos ainda o movimento tenentista, o tenentismo, que ganhou destaque no Brasil na década de 1920. Tudo isso aqui será abordado em aulas posteriores.
Porque o que a gente quer saber agora, nesse momento, é o seguinte: o que é República Velha? Qual é o período da República Velha? Chama-se República Velha o período que vai de 1889 até 1930. Portanto, correta alternativa C de casa. Mais uma questão. A República Velha, vamos lá, a alternativa A, foi o resultado de uma imensa participação popular? Claro que não, né? Acabamos de ver que a proclamação da República foi um movimento comandado por setores do Exército, setores da burguesia cafeeira e setores das classes médias, sem participação popular. Letra B. Caracterizou-se pelo governo de militares em sua fase inicial e dos grandes fazendeiros, cafeicultores, posteriormente. Sim. Primeira fase da República Velha chama-se República da Espada. Corresponde aos governos dos marechais. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Depois veio a fase dos grandes fazendeiros, os cafeicultores, que é a fase conhecida como República Oligárquica. Tá certa essa aí, letra B está correta. Essa é a correta. Muito bem, pessoal. Letra C, caracterizou-se pelo predomínio dos governadores nordestinos? Não, há um predomínio aqui, ó. Predomínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Até tivemos presidentes nordestinos nessa época, né? A exemplo do Epitácio Pessoa, por exemplo, que era paraibano. Mas o predomínio político era de São Paulo e Minas. A famosa política do café com leite, tá lembrado, não é? A gente ainda vai tratar desse assunto, é só uma prévia. Letra D de dado, caracterizou-se pela ausência de movimentos de oposição. Eu citei vários aí, cara, vários movimentos. Canudos, Contestado, Revolução Federalista, Revolta da Armada, Greve Geral de 1917, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata. Poxa vida, o que não faltou foi movimento de contestação. Letra E, teve apenas presidentes civis? Não, os dois primeiros presidentes foram militares. Depois ainda teve o Hermes da Fonseca, que era sobrinho de Deodoro da Fonseca, que foi eleito em 1910. Então tem que ficar atento aí, pessoal. É isso aí, né, Chaves? O melhor caminho não é o mais fácil, mas sim o que tem a felicidade como destino. Vamos nessa, em busca da felicidade. E a felicidade é a aprovação no exame intelectual da ESA. Um grande abraço para todo mundo aí. Te vejo na próxima aula.